Ah, Tsukihime, a segunda obra mais conhecida da Type Moon, e uma das visual novels mais importantes que teve no ramo das visual novels, tendo uma história com personagens extremamente carismáticos e bonitos, e sendo uma obra que é recheada de mistério, fez ela ser uma das obras que meio que impulsionou o sucesso da Type Moon. Claro, isso antes de outra visual novel também mega famosa daí, mas isso é assunto para outro vídeo. Mas fato é que Tsukihime é uma obra extremamente amada e elogiada pelos fãs da Type Moon e por fãs de visual novel no geral. E claro, por ser uma obra muito importante e famosa, acabou ganhando vários spin-offs, como por exemplo o jogo de luta Melt Blood, que infelizmente eu não vou colocar como gameplay de fundo, porque eu não tenho ele, tristemente. E pô, R$200 no jogo de luta é meio carinho, mas enfim. Um anime tão ruim que a fandom prefere esquecer que ele existe ou fingir que não existe. E eu não tô nem zoando, a fandom realmente tem esse meme de que não existe o anime de Tsukihime. E claro, o que nós vamos falar hoje, o meu primeiro contato com Tsukihime, o mangá. E bom, minha experiência com Tsukihime começou lá, no longínquo ano de 2023. Eu acabei conhecendo a visual novel de Tsukihime, mas não jogando ela, afinal eu não tenho PC, pelo vídeo do Liceira do Frost, em que ele fala um pouco sobre a visual novel e sua experiência com ela, junto, claro, com o pessoal do Fate Café. Eu achei interessante a história, mas como eu não tinha acesso para poder jogar a visual novel, eu decidi que iria ler o mangá, afinal todo mundo me falou que o anime era extremamente horroroso, e o mangá era bom, então eu decidi, por que não ver o mangá? E assim eu fui no antigo site, que hoje em dia não existe mais, conhecido como Mangadex, e fui ver se lá tinha um mangá, e de fato ele tinha. E bom, foi uma experiência muito boa ter lido o mangá de Tsukihime. O que foi uma experiência nova para mim, não só por ler Tsukihime, mas por ter lido o mangá por completo. Já que os únicos mangá que eu li por completo até hoje foi a parte 7 de Jojo e o mangá de Tsukihime, sendo que a parte 7 de Jojo eu li no ano passado. E de longe, Tsukihime se tornou uma das minhas obras favoritas, pelo menos o mangá. Inclusive no vídeo de recomendações de anime/mangá, eu acabo citando ele, porque eu queria que a galera conhecesse mais sobre a obra do mangá, pelo menos. Mas falando especificamente mais sobre o mangá acaba adaptando a rota da Dark Age, já que não teria como adaptar todas as rotas em uma obra só. Ou melhor, não daria pra fazer isso de uma forma boa, né, anime de Tsukihime? E sim, o anime tentou adaptar todas as rotas em uma só história. Que pra quem não tá acostumado no sistema de visual novel, nós temos rotas. E basicamente cada rota conta uma história diferente, com, claro, elementos que já tinham sido apresentados e coisas desse tipo. E uma adaptação boa meio que escolhe qual rota vai adaptar. Ou se vai adaptar as três, meio que separa elas, que nem foi as adaptações de Fate. Mas os caras do anime cagaram pra isso e simplesmente tentaram adaptar todas as rotas em uma rota só, que seria tipo a versão do anime. E deu no que deu, né? Um anime que a fandom prefere fingir que não existe. Já o mangá decidiu adaptar a rota da Arcade, que pra quem não sabe é essa personagem aí de cabelo loiro, e uma das minhas personagens femininas favoritas. E bom, mesmo ele adaptando a rota da Arcade em si, ele meio que, claro, faz mudanças, afinal é um mangá, ele não teria como adaptar tudo certinho da visual novel. E alguma dessas mudanças também ele muda a apresentação de alguns personagens, como por exemplo da Ciel, entre outras mudanças no geral. Tenha em mente que esse vídeo aqui não é um resumo do anime e nem uma comparação entre visual novel e mangá. É mais um vídeo de apresentação do mangá, vamos dizer assim. E também falando do porquê que eu gosto do mangá e tudo mais. E, enfim, continuando. Uma das coisas que mais me chama a atenção do mangá em si é o seu estilo de arte. O design e os traços dos personagens são muito bonitos, afinal foi o Naso que fez. E na minha opinião o Naso manda muito bem na hora de fazer designs e aparência de personagem, seja masculino ou feminino. E por conta disso eu simplesmente amei os designs de personagens de Tsukihime. Fora que mesmo sendo em preto e branco, o que é uma das coisas que eu não gosto em mangás, é que eu prefiro ver coisas coloridas e tal, tanto que a parte 7 de Jojo meio que eu acabei vendo ela colorida, a arte do mangá me fez ignorar o fato de ser preto e branco. Apesar de que eu achar na real, que o preto e branco meio que deu um charme pra Tsukihime. Sendo que uma obra que, apesar de a visual novel ser colorida e o mangá preto e branco, me fez preferir o estilo preto e branco pela primeira vez, sabe? Agora falando em relação à história do mangá em si. E bom, como eu disse antes, o mangá é uma adaptação da rota da Arcade. E como dito antes, tem leves mudanças. Mas, independente das mudanças serem boas ou não, eu simplesmente adorei a história do mangá. E bom, o mangá conta a história de Shiko Tona. Shiko é alguém que acabou tendo vários problemas durante sua infância, e um pouco da sua adolescência também, em que, basicamente, depois de sofrer um acidente, acabou ganhando a habilidade de conseguir ver as linhas do mundo.
ou linhas da morte daí, que é basicamente vamos dizer assim, um ponto crítico do objeto barra ser vivo, em que caso o Seek acabe golpeando com sua faca, esse objeto acaba sendo destruído, ou no caso o ser vivo acaba morrendo. O que parece ser até uma habilidade interessante. O problema é que Seek não conseguia controlar suas habilidades que estavam em seus olhos. Isso até ele conhecer uma garota misteriosa de cabelo vermelho que acaba entregando um óculos para ele, e também ensinando um pouco mais sobre seus poderes. E no caso, essa mulher misteriosa ela acabaria sendo revelada futuramente como protagonista de outra obra da Type Moon. Mas enfim, Seek acaba crescendo, o tempo passa e ele acaba voltando para o seu local de origem, mais especificamente para sua casa, barra mansão, porque é uma mansão na real, mas enfim, vocês entenderam. E bom, ele acaba indo para a escola, vivendo uma vida normal, até certo ponto, digamos assim, até que ele acaba se encontrando com uma mulher esquisita, digamos assim. E com se encontrar, eu quero dizer que ele acaba meio que sem querer desmembrando o corpo dela. Mais ou menos o que o Sukuna fez com o Gojo, só que em mais partes, digamos assim. Mas bem, ele acaba ficando muito assustado e tenta fingir que isso não aconteceu, até que no outro dia essa garota acaba voltando pra conversar com ele. E quando eu digo conversar, é realmente conversar com ele. Lá ela acaba se revelando como Arcueide e que na verdade é uma vampira. E bom, o resto é história. O mangá de Tsukihime é um mangá de terror, mistérios e ação, é claro. E ele também tem romance, que é uma das coisas que me faz mais gostar da obra. É sério, a relação do Seek com o Arcueide é uma das coisas mais bonitinhas que tem, tá? Eu tô começando a achar que casais são meu ponto fraco, mas enfim. Piadas à parte, o mangá de Tsukihime é de longe um dos meus mangás favoritos. Bom, considerando que eu só li 2 mangás completos, então isso é fácil, mas enfim. É uma das obras que eu mais gostei de consumir e me fez ter vontade de querer jogar Visual Novel, que eu ainda não posso porque não tenho PC, mas quem sabe futuramente. Ah, se você tiver condições eu recomendo você jogar a Visual Novel, tá? Só toma cuidado porque a Visual Novel é daquele tempo que se não tivesse cena hentai, ela meio que não vendia. Então sim, Tsukihime, assim como a Visual Novel original de Fate, tem cenas mais 18. Mas lembrando que isso não impede a obra de ser muito bem escrita ou não. Tanto que se você quiser, você pode abraçar uma versão que não tenha cenas, apesar delas serem citadas na história. Mas enfim, eu queria fazer mais esse vídeo como uma apresentação pro mangá, como eu tinha falado antes. E de certa forma também falar um pouco sobre a Visual Novel, que quem sabe um dia eu não traga um vídeo review pro canal, assim que eu puder jogar ela. Mas falando só sobre o mangá em si me fez sentir várias emoções. E eu fico feliz com isso, o que mostra novamente que esse mangá acabou me marcando de certa forma. E bem, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou já sabe, né, deixe um like e se inscreva no canal. Se é novo aqui no canal, saiba que toda segunda, quarta e sexta-feira nós temos lives aqui no canal. E nós temos 2 vídeos por semana aqui no canal também. E nós temos também uma aba comunidade, em que lá serve pra gente fazer votação para temas de vídeo. E recados caso nós não temos live e nem vídeo no dia. Eu sou o Kaká e eu vou ficando por aqui. Fiquem bem e até a próxima.